o Carluxo, você imagina o trauma, como é que um sujeito fica, né? Aos 17, o pai faz essa sacanagem. É para além de alienação parental. Ele manda o menino para a guerra contra a mãe. Ele ganha da mãe. Ele ganha da véia. E fica, né, nessa relação. Ele faz qualquer coisa pelo pai. O pai fica em dívida também com ele. Quem se queixava dessa relação era o Bebiano, vocês se lembram? O Bebiano Uhum. falando que o Carluxo não aceitava, tinha ciúme, não sei o quê. Então, o Bolsonaro também é presa, ele é refém das próprias vilezas dele, do quanto ele é canalha, do quanto ele é escroto, do quanto ele é doente, do quanto ele não sabe se relacionar de uma maneira saudável com ninguém, né? Aquele corpo dele disforme, parece uma barata inchada, cheia de, né, pus e outras coisas, fezes, né, dentro dele. O resultado é o quê? Relações fétidas. E, né, uma delas é com uma mulher também muito ambiciosa e capaz, sim, eu vou discordar de você, de se candidatar à presidência da República com muito prazer, em nome da sobrevivência da família, do dinheiro da família, dos esquemas da família, para poder aí, né, fugir da justiça. Nessa hora, dane-se se eles se odeiam porque eles se odeiam, vão voltar a se odiar, pode ser uma trégua momentânea, mas o Carluxo nunca vai perdoar a Michelle por ter deitado com o pai, por ser a mulher do pai. O Carluxo é o perfil clássico do menino doente, se puder, e eu acho que ainda vai acontecer, cara, ele vai matar o pai e depois a mulher do pai, a Michelle, e depois sair para ir no cinema, sabe? Porque ele tem esse perfil do perturbado, ele é visivelmente doente, né? Quando ele aparece, ele nunca está sorrindo. Vocês já repararam? O Flávio é o, né, o pilantra, ladrão, corrupto, tá rico, tal, inteligente. O Eduardo é uma besta quadrada, né? Nazista, foragido nos Estados Unidos, tentando se virar lá, escapando da justiça, para ver se monta o exército, né? Sabe Deus, para ajudar também o pai a sair das encalacradas, das encrencas do Brasil. E o Carluxo é o mais doente, ele é o filho esquisito, psicótico, que, né, tem o nome do pai tatuado no braço, não é isso? Não é? Tem o nome do pai tatuado no braço. Não sabia dessa. Aqui, ó. Você vê o grau de loucura. Quem que vai namorar um sujeito desse? Você imagina, cara? Você tá, Baraci, nos legendários com o Carluxo e no momento ali na tenda, você vê o braço do cara, você sai correndo. Você sai correndo. Esse Não é? braço não. Esse braço não. Com esse braço, tu não se mete. Esse braço aí não. Troca o braço. Então, assim, a única coisa que esse cara pode fazer agora, né, junto com a Michelle, é aceitá-la momentaneamente, né, aquela coisa meio, né, não tem tu, vai tu mesmo, mas num momento eu acho que o Carluxo vai explodir, e vai explodir e vai levar junto com ele, um homem-bomba do bolsonarismo, algumas pessoas, viu, viado? Só que a Michelle lá na Paulista, ela faz muito sucesso. Tava com batom. De homenagem à Débora. É isso aqui. Essa mulher é perigosa pra caramba, cara. Essa mulher é muito perigosa. Não é a boa, pelo contrário, é bem esperta e é capaz de qualquer coisa, meu caro. Até nesse momento de abraçar Carluxo, que ela odeia também. Diga lá. Será que ela subiria, aliás, acompanharia o Bolsonaro até o pé da montanha para ele subir junto com os legendários? E ela faria depois uma oração dos 21 dias pelos maridos que subiram? E o Carluxo dividiria também a barraca com algum Red Pill em cima? Cara, ia ser o máximo. Imagina o reviravolta do destino. O Carluxo começa a namorar a madrasta, né?
Tem um caso com a Michele. Inscreveu ele no Legendários e mandou ele para lá para ela poder. Nossa, aí eles descobrem que o ódio e o amor são a mesma coisa, tal. Eles estão lá, né? Se pegando, não sei o que, de repente. Imagina. Eu ainda acho. Volta, hein? Eu ainda acho que o sabonete na boca tem a culpa de tudo isso. Já falei aqui várias vezes, inclusive. O cara, na live dele de 70 anos de idade, falou com orgulho que quando o Carluxo era criança, chorava demais, ele botava um sabonete na boca do Carluxo e fechava a boca para o Carluxo parar de chorar. Então, ele criou um psicopata, ele é um psicopata que educou os filhos para serem iguais a ele. Tá? Com agressões que criam traumas, inclusive. Esse menino tem problemas, esse homem, né? Problemas. Nessa mesma live dos 70 anos, ele entra ao vivo por uma chamada de vídeo para parabenizar o pai, e ele está num portão de embarque, já no tubo lá, né, para ir para o avião no aeroporto de Brasília, eu acho, e ele completamente alterado, tu vê assim que ele tem problemas, ele não é uma pessoa normal, o Carluxo não é uma pessoa normal. Eu ainda acho que o único normal é o Flávio, tá? Ainda acho que o Flávio é o único normal no sentido cognitivo, tá? É meio um ladrão à antiga, né? É fascista. Exatamente, também. Mas claro. É um corrupto, fala algo próximo sim. do português, né? O Eduardo é burro e truculento. Sim. O outro é psicopata e o outro é assim. E o 04 nem se fala, né? O 04 é outro pedal, né? O 04 eu achei a foto do Carlos aqui, se eu posso trazer? A foto do Carlos com o Léo Índio? Com a tatuagem. Falando? Não, da tatuagem? Pode mostrar, sim. O nome do pai, né? Olha só. Não, é uma olha só, efígie. É uma... Ele tatuou o pai no braço. O rosto do pai tatuado no braço, né? Olha que loucura. Cara, olha a cara dele, velho. Satisfação. Louco. Isso é coisa para psiquiatria estudar. Tu colocar o rosto do pai. Sim. É uma coisa imagina assim. Se eles frequentam um psiquiatra, um psicólogo. Imagina, acho que isso é coisa Coitado de viado. Do profissional. Terapeuta. Imagina se eles vão nesse tipo de coisa aí, frequentar. Deixa eu remover, porque já trinquei a tela de metade da audiência só com essa foto. Imagina ele tendo relações com a madrasta com o pai tatuado no braço. Trincou foi na minha cabeça. Falar com o Carluxo, ou se for namorado dele também, e você vê o rosto do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, cara. Imagina. São doentes. Essa turma é barra pesada. Diga lá o que você falava. Eu vou pedir para a turma se tornar membro. Tornem-se membro, gente. Hoje a quinta está boa demais. Nós estamos aqui correndo. Não tem nenhum membro ainda, tá? Não fiquem com medo. Os diabos são velhos. Eles não sobem portão. Foi só uma brincadeirinha. Tá? Mandem superchats, participem. Eu vou passar agora às 9. Eu volto para a gente ler os superchats que a turma mandou até agora, com os primeiros assuntos, e depois a gente continua. Mas, por favor, contribuam, compartilhem, mandem superchats. O diabo é velho, mas sobe a montanha. Não é isso? O diabo é velho, mas sobe a montanha. Esse não é sedentário. Miau. Eu só quero deixar bem claro para todo mundo que não esqueçam de maneira alguma que entre os dias 23 de abril e 2 de maio ocorrerá o novo Legendários em São Paulo. Então, se vocês perceberem a ausência de pessoas nesse período... 23 de maio em São Paulo, a gente tem que cobrir. Me passa isso aí, por favor, porque nós precisamos ir. Me passa isso aí. Não tem como cobrir, já me informei, Kiko. Não tem como cobrir, não tem como entrar. Não tem como entrar. Não tem como entrar, só se tu pagar e participar. Então, a gente pode pensar nisso. Manda para mim, tá? Botar o vídeo filtrado lá. Manda aí. A nossa querida... O último evento que aconteceu em Belo Horizonte, eles estão sendo processados, tá? Eles fizeram o encontro deles numa reserva natural, sem pedir autorização, e deixaram sujo tudo lá. Legal, muito bom. Não levaram cal dessa vez?
já é crime ambiental que eles estão sendo processados. A nossa Luciana Kobuchi, querida, aqui pergunta se os sedentários aceitam mulheres. Miau. Não, as Aquele mulheres. miau da gata. Os sedentários. Os sedentários aceitam qualquer coisa. Eles nem fazem objeção, porque não fazem nada. Tá bom demais. Bom, mas só não vamos lá. saiu, né? O negócio do Carluxo e da Michelle é algo que vai render ainda muita mídia, muita especulação, porque é um jeito, como eu falei aí, desse sujeito e a família se manterem, de alguma maneira, ainda sem irem presos. O Temer estava fazendo um papel meio de articulador para tentar conter a crise da anistia com o Supremo e o Congresso, etc. e tal. Mas o Temer, ele acabou meio que traindo o Bolsonaro. Ele elogiou o Alexandre de Moraes e acho que depois de tentar, né, ser uma espécie de porta-voz do movimento da anistia, está organizando um motim contra a anistia dentro do PL. O Temer não vale nada mesmo. Você imagina um golpista contratar outro golpista ou contar com a ajuda de outro golpista para ver se contém um problema que pode, né, crescer, que é essa história da anistia dentro do Congresso, criando ali uma aresta ainda maior com o Supremo Tribunal Federal. Isso que a gente precisa ficar de olho, porque essas movimentações dos próximos dias vão tentar naturalizar a questão da aberração, que é esse PL da anistia, que é para livrar a cara do Bolsonaro, do Braga Neto, toda a corja de assassinos e ladrões. E é importante a gente também estar atento a isso. Eu acho que essa tentativa também do Glauber Braga de chamar atenção para o caso dele, para a aberração que é o Congresso de hoje, é um grito de desespero de um homem que eu acho que é bem intencionado e puro de coração e nas suas intenções, tenho certeza também, e que está vendo também se esgarçar tanto a luta política dentro do Congresso, o absurdo que a gente vive, né? Nós estamos aqui contando de uma possível chapa à presidência da República encabeçada por Michele Bolsonaro. Você tem uma ideia da loucura que a gente vive. E quando você pensa assim no gesto, claro, extremo do Glauber Braga, até violento, né, pensando numa greve de fome, diante de tudo que a gente vive, ele acaba sendo, na minha opinião, também um chamado para a gente perceber o que nós estamos vivendo e perceber que tem gente disposta a colocar a vida, apostar a vida em nome da democracia. O Vinícius Segal estava dizendo que é antipolítico, e o Vinícius tem um ponto muito bom, o Vinícius é muito inteligente, sobre a violência desse ato contra o próprio deputado Glauber, o que ele representa, né? Como algo fora do jogo normal que a gente vê sendo jogado lá em Brasília. Mas nós não estamos em tempos normais. E nós publicamos aqui no DCM um artigo do professor Luiz Felipe Miguel, da Universidade de Brasília, cientista político, um cara que sempre esteve na linha de frente contra o impeachment da Dilma, como de resto essa comunidade, o DCM também, mas em que ele fala, não dá para você medir a atuação de um deputado legislativo pela quantidade de leis ou projetos de lei que ele propõe e aprova. Nós mesmos incorremos nesse erro com relação ao Bolsonaro. Foram só 3 projetos de leis aprovados em 30 anos. Isso, demonstração da incompetência dele, etc. e tal. E daí? A luta política dele transcendeu a Câmara dos Deputados, ele virou, né, num determinado momento aí, num encontro, numa linha do tempo que havia a ascensão mundial
de uma ideia assim, nazi-fascista rediviva, e o Messias estava pronto. Mas ele é fruto de, assim, décadas de burrice, estupidez estudada, truculência, ódio, culto à milícia, de também uma tentativa de restauração da ditadura militar, e que ele conseguiu ser o que ele é hoje, um líder popular da extrema-direita. E no caso do Glauber Braga, não adianta você pensar quantos projetos de leis que ele fez. Não é por aí. O legislador, o deputado, ele precisa ir além daquele lugar com a voz, com os atos, com agora a gente está vendo o próprio corpo dele, como é o caso do Glauber Braga. Então, é esse momento que a gente vive. Quando surge uma figurinha como o Temer tentando articular as coisas, né, que também é um bandido à moda antiga, você vê também o grau de absurdo que a gente vive. Sabe? Eu já falei várias vezes aqui, o Lula não pertence a esse troço. O Lula é bom demais para isso. Ele é completamente assim fora da curva, nesse lixo, sabe? De gente oportunista, de direita, de esquerda, sabe? É um país que tem milhões de pessoas que apoiam essa corja aí que a gente mostrou, Carluxo, Michele, etc. e tal. E, né, nós estamos vendo agora um deputado botar, como Glauber Braga, um selo assim, né? No meio desse absurdo todo, estou aqui fazendo uma greve de fome. É um país que é difícil, viu? O Tom Jobim falava que não é para amadores, é para profissionais, mas profissionais da loucura, viu, Viara?